A Constituição é flexível, capaz de se adaptar à evolução de uma sociedade? Ou é preciso avaliá-la seguindo apenas princípios que estão expressos? A Constituição viva e o originalismo estão no Reflexões de hoje. Até que ponto a Constituição deve ser interpretada? Existem limites? Esse é o assunto das nossas reflexões de hoje. E quem nos ajuda nesse debate são a juíza do trabalho, Morgana Richa, e o procurador federal, Adriano Santana Pedra. Morgana Richa, juíza do trabalho, mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e ex-conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Adriano Santana Pedra, procurador federal, professor, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória e doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Vamos dar início já com uma provocação. Eu gostaria de provocar o doutor Adriano, que é autor de uma obra cujo título é A Constituição Viva, para saber dele se realmente se pode falar de Constituição viva, né, Karina? Exatamente. Realmente é possível falar de Constituição viva ou essa é uma construção teórica que não atende à nossa realidade? Bom, uma Constituição, quando ela é feita para ser duradoura. E como a sociedade ela encontra-se em constante evolução, para que não haja um hiato entre a sociedade e a Constituição, é importante que a Constituição acompanhe o desenvolvimento da sociedade. Além daqueles mecanismos clássicos de alterações formais da Constituição, através das emendas constitucionais, existem as mutações constitucionais. Então, a Constituição precisa ser viva porque a sociedade é viva. Como a sociedade é dinâmica, a Constituição também precisa ser dinâmica para acompanhar a evolução da sociedade. Ao mesmo tempo, esse nome viva, que tem a ver com essa capacidade de mudança, de evolução, também tem a ver com a sua força normativa, ou seja, uma Constituição para ter força normativa precisa estar acompanhando a sociedade. Se a Constituição não consegue acompanhar a sociedade, ela perde a sua força normativa. Mas é claro que a força normativa também, a supremacia constitucional e a sua força normativa também precisam se impor, afinal de contas, a Constituição é uma norma jurídica. Eu poderia até acrescentar no próprio Tribunal Constitucional Federal Alemão, há uma decisão inicial, há uma primeira decisão sobre o aborto que difere de uma decisão mais recente. Quer dizer, também, de novo, sem qualquer mudança no texto da Constituição. E aí a pergunta que eu faria não é muito perigoso isso? Quer dizer, a gente admitir a Constituição viva a ponto de permitir que haja esse tipo de digressão, de diversificação, sem mudança do texto? Como é que, Morgana, você enxerga isso? Na dinâmica e na complexidade da nossa sociedade atual, eu acho que é impossível pensar num texto constitucional que não seja nesse aspecto de ser orgânico, que, aliás, já era definido por La Salle como tal. Não é um tema novo, né? É um tema antigo. E no Brasil, André, me parece que essa questão do controle da constitucionalidade e da interpretação constitucional, hoje já definida pelo Supremo como algo reiterado, cabível no nosso sistema normativo, é uma necessidade premente para que se acompanhe a evolução que o Adriano mencionava. Se nós formos observar as mudanças da sociedade, elas vêm tanto no âmbito social como político, econômico, e são absolutamente vorazes, né? É muito rápido. Hoje nós falamos até mesmo de um direito que tem um consumo dentro da própria utilização do direito. E é impossível nós pensarmos numa definição constitucional, num assentamento do normativo constitucional, sem que haja, ao mesmo tempo, uma percepção de hermenêutica constitucional, no sentido de que essas normas elas sejam atualizadas, porque aí incorre o fenômeno temporal, nós temos um desgaste, na medida em que a Constituição ela é desenvolvida com a pretensão de durabilidade. Exato. A Constituição tem essa, como o Adriano disse, né?
A Constituição quer ser duradoura. Ela quer ser duradoura, ela quer ser perene. E como é que ela se faz perene? Ela se faz perene através da atualização do decisório, do repertório jurisprudencial. E a quem cabe esse papel? Nos parece que, sem dúvida, o Supremo Tribunal Federal, que tem feito isso de uma forma absolutamente definidora de paradigmas sociais brasileiros que são de absoluta expressão. Eu perguntaria, de uma certa forma, para ambos os convidados, a força normativa da Constituição, diz Conrad Rez, ele tem que ser uma força capaz de alterar uma realidade. Mas existem limites para essa interpretação também. Quais seriam esses limites para a gente não chegar, ou talvez a própria população de um país não chegar a desacreditar na Constituição e acreditar que esse interpretativismo chega ao ponto de trazer uma insegurança jurídica muito grande? Então, de que forma interpretar a Constituição, se há limites ou não, e se isso não geraria uma insegurança jurídica? Eu vou complementar a pergunta da Karina, porque é justamente nessa linha que eu também queria provocar. A Constituição Viva está dentro dos limites interpretativos ou ela é algo mais para vocês? Quer dizer, quando a gente está falando de Constituição Viva, que promove todas essas mudanças e faz com que a Constituição possa permanecer, no caso brasileiro, a Constituição de 88 permanece até hoje, né? Mas teve significativas mudanças jurisprudenciais, como disse aqui a Morgana. Mas essas mudanças mais significativas que foram operadas pelo Supremo Tribunal Federal, elas estão dentro, porque eu mais ou menos entendi isso da postura dos dois. Elas estão dentro de um marco hermenêutico, elas estão dentro da tarefa interpretativa, ou elas seriam algo a mais, né? E aí, sendo algo a mais, teríamos que saber quais seriam outros limites além dos hermenêuticos, ou não há? Ou a gente pode cair num decisionismo, é isso? Quer dizer, não pode haver um simples decisionismo do Supremo ou do Judiciário, dizer agora é hora de mudar. Como é que o judiciário colhe o concreto, a realidade, as aspirações da sociedade, a mudança? Como isso penetra no Poder Judiciário? Isso aqui penetra? Não sei. Morgana. Bem, a Constituição, a nossa Constituição, ela é rígida. Agora, o fato dela ter esses aspectos não significa que ela seja imutável, muito ao contrário, né? Ela deve ser passível dessas alterações. E eu acredito que sim, que é papel do Judiciário fazer as alterações, fazer a atualização temporal do normativo. Agora, é claro que há limites. Até porque essas alterações, nós estamos falando de uma mudança informal do texto constitucional. E há a previsão formal, que é através do processo legislativo ordinário, que já foi mencionado aqui, né? Agora, a alteração informal via a atuação do Poder Judiciário, com essa conotação interpretativa, pode trazer uma tônica de excessos em determinados casos e de indagações de até que ponto pode ir, né, uma Corte Constitucional no sentido de alterar um sentido de uma norma... Para além do contexto interpretativo. Porque, por exemplo, eu me recordei agora do famoso caso do artigo 52(10) da Constituição, que houve um momento em que o Supremo Tribunal Federal discutia se alteraria a função do Senado em suspender quando o Senado suspende a lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso, né, o Senado está exercendo aquela função do artigo 52, inciso 10. E o Supremo, em determinado momento, passou a cogitar de que aquela função passasse a ser dele, Supremo, não é? E o papel do Senado mudaria para o de um mero homologador ou dar publicidade daquela decisão. Isso já não afeta um pouco, não vai um pouco além na visão de vocês da interpretação? Isso seria Constituição Viva ou já seria algo diferente? Adriano? Então, o texto normativo, ele precisa ser o ponto de partida, né, mas ele não será o ponto de chegada. Então, o enunciado constitucional, ele parte de um texto e esse texto, ele utiliza uma linguagem natural, uma linguagem humana. Quer dizer, o direito, diferentemente de outras ciências, que tem uma linguagem própria, como a matemática tem os seus signos, a sua linguagem própria, a química também, o direito não. O direito se utiliza da linguagem natural, o que, por um lado, é muito bom, porque torna o direito acessível às pessoas, por outro lado, ele carrega todas as vicissitudes da linguagem natural. Então, a linguagem natural tem as suas ambiguidades, a linguagem natural
tem a sua abertura, tem as suas zonas de clareza, de escuridão e de penumbra. E cabe ao intérprete analisar em casos concretos e fazer a interpretação mais adequada. Agora, isso não é tão simples assim, porque como o direito pega palavras da linguagem natural, palavras cujos significados se dão em razão do uso compartilhado de todos. E quando coloca na ciência jurídica, muitas das vezes essa palavra adquire um significado diferente, como a palavra competência, por exemplo. Então a gente pode, por exemplo, analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à possibilidade ou não de você entrar no ambiente de um escritório de contabilidade e colher aquelas provas sem ordem judicial. Se aplica ou se não se aplica ali a questão da proteção que é dada ao lar, pelo artigo 5º da Constituição, a um escritório de contabilidade. Quer dizer, algo que no senso comum, na linguagem natural, não tem nenhuma relação, escritório de contabilidade, com a casa, o lar, e a gente pode fazer essa aproximação quando a gente está no plano hermenêutico de uma decisão judicial. Agora, esse caso, esse exemplo, me parece que ele é diferente das outras situações em que o Supremo já consolidou uma interpretação num sentido e posteriormente, ao longo do tempo, deixa-se passar um período e ele passa a proferir uma decisão diversa e um entendimento diverso daquele entendimento que ele tinha antes. Uma coisa é se o Supremo, por exemplo, nesse caso, tivesse uma jurisprudência consolidada dizendo a casa do artigo 5º não inclui como asilo inviolável os locais de trabalho, e depois mudasse. Né? E me parece que tem uma situação que pode ser considerada diferente, é aquela em que ele interpreta diretamente pela primeira vez e aí consolida num sentido garantista, que é o sentido da Constituição, quer dizer, no sentido de ampliação do escopo, como ele fez no artigo 5º. Acho que talvez essas situações possam ser divergentes em termos de solução ou de enquadramento, não sei, na verdade, vamos ter que deixar isso, né, Karina, para um segundo bloco. A gente vai agora vou pedir licença para fazer uma pequena pausa no nosso programa e, em seguida, a gente vai voltar, não é, para fazer, então, a discussão sobre essa mutação constitucional. A Constituição Viva é o tema do Reflexões de hoje. Como a sociedade ela encontra-se em constante evolução, para que não haja um hiato entre a sociedade e a Constituição, é importante que a Constituição acompanhe o desenvolvimento da sociedade. Interpretação constitucional, hoje já definida pelo Supremo como algo reiterado, cabível no nosso sistema normativo, é uma necessidade premente para que se acompanhe a evolução. Estamos de volta com o programa Reflexões e o tema é Constituição Viva. No primeiro bloco nós falávamos de mutação constitucional. Eu acredito que a doutora Morgana quer fazer alguma consideração. Só partindo desse pressuposto que a Constituição ela tem na sua essência uma necessidade de estabilidade, isso não significa imutabilidade. Ao contrário, imutabilidade seria o engessamento, a fossilização do texto, o que não é absolutamente o caso, né? Então, nós estamos aqui falando da mutação constitucional, onde a interpretação vai exercer esse papel de atualização. E aí vem a pergunta, bom, mas e o excesso? Onde está o limite, né? Até que ponto a Corte Constitucional pode chegar sem até desvirtuar um pouco o sistema de freios e contrapesos, da própria divisão e da atuação dos poderes, o que cabe a cada qual. E até eu faria uma provocação e uma pergunta aqui em relação ao que se pondera do veneno e do remédio, né? Que muitas vezes a diferença do veneno e do remédio está na dose com que ele é aplicado. Então, falando na questão da interpretação constitucional, aonde estaria esse limite do remédio e do veneno? Bom, um aspecto importante que a Corte Constitucional precisa analisar é se ela realmente está atuando onde deveria atuar, né? Que é a questão da Corte Constitucional fazer o seu juízo de autocontenção ou
ou não, quando for o caso, né, que é o problema do ativismo judicial. Então, é necessário a gente separar aquelas questões que devem ficar a cargo das instâncias eletivas, né, que devem ficar a cargo das instâncias majoritárias do Congresso Nacional, e aquelas questões, principalmente envolvendo direitos fundamentais, direitos das minorias, que aí sim essas questões devem ficar a cargo das instâncias contramajoritárias, como é o caso do Tribunal Constitucional. Então, esse é o limite importante, né? Saber diferenciar quais questões, quais matérias devem ficar a cargo do Judiciário decidir e aí interpretar ou reinterpretar a Constituição, conforme o caso, e quais questões devem ficar a cargo do Congresso Nacional. São espaços distintos. Então, questões, por exemplo, no meu modo de ver, por exemplo, questões relacionadas a direitos fundamentais clamam por um poder judiciário mais, digamos, ativista, né, mais presente. E questões estruturais da Constituição, como a separação de poderes ou como a determinação de certas funções a alguns órgãos, não poderiam, em tese, né, receber do Supremo uma mutação, não é? Seria talvez não autorizada. É por aí? E sem prejuízo que haja um diálogo, né, entre as instituições. A gente tem o exemplo da questão da verticalização das alianças partidárias, né, que aconteceu quando o Tribunal Superior Eleitoral decidiu e depois o Supremo confirmou que as alianças partidárias deveriam ser verticalizadas, ou seja, se houvesse uma aliança nas eleições nos estados, deveria repetir as alianças da eleição presidencial. Posteriormente, o Congresso Nacional entendeu que o mecanismo deveria ser diferente. Apesar da Constituição falar que os partidos políticos têm caráter nacional, o Congresso Nacional entendeu que as alianças poderiam ser diferentes no âmbito dos estados. E aí o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional número 52 e aí reviu essa questão da verticalização. Mas, Adriano, eu vou te fazer mais uma provocação, não queria, mas, de qualquer maneira, eu acho que a tua resposta talvez nos leve para essa discussão mesmo. O caso do tratamento do HIV, por exemplo, ele começou dentro do Poder Judiciário, com decisões do Poder Judiciário concedendo o tratamento gratuito. E depois ele se tornou legislação. E em diversos outros casos do direito à saúde, isso aconteceu. Políticas de saúde foram, na verdade, inicialmente decisões judiciais e, posteriormente, se transformaram em políticas públicas por meio de decisão do Congresso. Aí os espaços, eles conversaram. O espaço judicial conversou, digamos, com o espaço democrático ou representativo da sociedade, embora ele tenha dado uma resposta posterior, mas acho que aí teve um certo diálogo, né? O tema do diálogo entre instituições no Brasil é um tema pouco conhecido. Mas, nesse outro exemplo será que é possível, não seria possível encontrar aí um caso de overruling por parte de uma decisão do Congresso em relação à decisão anterior do Supremo? Quer dizer, o Congresso derrubou a decisão do Supremo sobre a exigência de coligações serem harmônicas em todos os níveis federativos, né? E o Congresso, às vezes, ele toma essas posturas, né? Não são necessariamente posturas de enfrentamento, eu acho, né? Mas elas são posturas em que o Congresso toma uma posição divergente daquela em que o Supremo se posicionou. E não sendo questões de direitos fundamentais, nem cláusulas pétreas, o Congresso, no meu modo de ver, tem essa capacidade, né, de superar uma decisão do Supremo. Então, essas não seriam, talvez, situações distintas, essas duas? Sim. No caso das políticas públicas, né, por exemplo, políticas públicas de saúde, até uma coisa que a gente precisa, de fato, desenvolver o que é o direito à saúde, né? Responder de maneira mais adequada a essa resposta. Houve uma convergência de entendimentos do Judiciário com as instâncias eletivas sobre quais políticas públicas deveriam ser fornecidas. Aliás, muitas das vezes era uma situação de que os próprios governos, eles transferiram essa responsabilidade para o Judiciário e muitas das vezes porque eles não queriam ter essa tomada de decisão. Mas com o passar do tempo, as decisões foram convergindo, no sentido que alguns medicamentos que o Judiciário mandou fornecer posteriormente
alguns desses medicamentos passaram a fazer parte das listas oficiais e assim por diante. Agora, outro exemplo, Morgana, eu acho que talvez mais dentro da tua área mesmo, inicialmente o Poder Judiciário foi chamado a falar sobre a licença da gestante, da mãe adotiva, para equipará-la à gestante, e o Supremo negou, né, esse tipo de extensão por analogia ou por interpretação analógica, enfim. E posteriormente o Congresso derrubou, não é, vamos dizer assim, ele divergiu, né, do entendimento do Supremo e, legislando, claro, ele estabeleceu uma licença para a mãe adotiva. Não é? Quer dizer, também é mais uma situação na qual o Poder Judiciário acabou forçando, né, vamos dizer assim, uma decisão que o legislador legislasse, porque o legislador tinha um entendimento divergente, né, e teve que se manifestar depois da decisão do Supremo. Só que, nesse caso, quem falhou, vamos dizer assim, entre aspas, na proteção dos direitos, inicialmente foi o Judiciário. Eu não sei até se seria falhou. Me parece que... por isso que eu pus entre aspas, para não provocar. A legitimação é do Congresso Nacional. Cumpre ao Legislativo exercer esse papel. Enquanto falávamos, eu estava aqui voltando um pouquinho atrás na questão das constituições como valor, como princípios. A partir do momento que nós temos constituições com essa essência valorativa, é claro que são constituições vivas. É claro que são entes orgânicos com essa demanda, essa sensibilidade do Congresso, do nosso legislador e também do Judiciário. Né? Ao Judiciário, de modo geral, caberia um papel um pouco mais passivo nesse aspecto. Mas, quando o Congresso não atua e quando, em sede de controle de constitucionalidade, se está diante de um texto infraconstitucional que não está de acordo com o momento político, histórico, social, vai-se entender aquela mesma norma vigente com aquele exato texto, literalmente falando, mas com outro sentido, num determinado momento inconstitucional e depois constitucional. Ou num sentido, como você colocou agora, André, numa negação inicial por parte do Judiciário e uma sensibilização verificada pelo Congresso Nacional de que aquele tema demanda de uma regulamentação em sentido diverso, está, a meu ver, nada mais do que cumprindo, a não ser o seu papel, aquilo que constitucionalmente lhe foi atribuído. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, para saber se é correto eu falar que nesse neoconstitucionalismo que a gente vive, as constituições são vivas, porque esse papel do legislativo atuar depois de uma decisão, principalmente da Corte Constitucional, envolvendo direitos fundamentais, é uma circunstância que a gente vê acontecer comumente. No caso dos fetos anencéfalos, por exemplo, tratou-se de uma certa forma de uma mutação constitucional, uma decisão judicial da Suprema Corte, mas que ainda o Legislativo não se mexeu e não se movimentou para regulamentar essa matéria. Então, hoje, essas interrupções terapêuticas de parto que acontecem por conta da força vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Essas interpretações, então, envolvendo esses direitos fundamentais, posso dizer que é uma característica dessas constituições vivas e, consequentemente, uma característica desse neoconstitucionalismo? Sim, nós precisamos de uma Constituição viva, né? Uma Constituição que acompanhe a evolução da sociedade. Especialmente com relação aos direitos fundamentais, nós precisamos não só de novas interpretações que representem uma vedação de retrocesso em sede de direitos fundamentais, mas nós também precisamos de decisões que promovam uma progressividade de direitos fundamentais. Mas, de fato, uma Constituição que se transforma em uma Constituição viva é uma necessidade presente. Morgana, para encerrar aqui, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Essa Constituição viva, ela pode vir a ser bloqueada pelo legislador? Nós podemos ter um legislador que acabe impedindo a Constituição viva de se manifestar, ou será que a Constituição viva, no fundo, também é um elemento cultural, né? Faz parte de uma concepção que não se pode bloquear? Eu penso que não. Eu penso que a Constituição viva já é uma dinâmica instalada nas decisões judiciais, na interpretação da Suprema Corte.
E esse processo, ele é irreversível. Nós temos algo que demanda uma resposta a partir da provocação da sociedade. E esta provocação, esta solicitação é feita ao judiciário, né? Se diz com muita frequência que o século XIX foi o século do legislativo, o século XX o século do executivo e o século XXI é o século do judiciário. E isso no sentido de dar resposta aos direitos que são demandados pela sociedade. Nós temos cartas constitucionais que são absolutamente assecuratórias de direitos e esses direitos têm uma demanda de implementação, de concretude e de efetividade. E é irreversível que esse processo venha a desaguar no judiciário na busca de resposta. Isso, né, Karina? Chegamos ao final de mais um programa, né? É isso mesmo. E termina aqui mais esse Reflexões. Nós falamos hoje sobre a Constituição Viva. Obrigada aos nossos convidados e a você que está em casa. E você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.